Para quem tem cachorro, ver o bichinho tremendo é algo que logo acende um alerta, né? A gente fica logo pensando, será que é frio? Será que tá com medo? Ou, puxa, será que é algo mais sério? Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo nisso para entender exatamente o que esses tremores podem significar. Essa é a pergunta de ouro, e é uma preocupação super comum para quem tem o cão em casa. Sabe, às vezes o tremor não é nada demais, mas em outras pode ser um sinal de que algo precisa de atenção. A verdade é que o tremor é uma forma de comunicação do corpo do cachorro. E o nosso trabalho como tutores é aprender a decifrar essa linguagem para garantir que eles estejam sempre bem. Ok, vamos organizar o pensamento para não deixar nenhuma dúvida. Primeiro, vamos dar uma olhada na causa número 1, que é a mais comum e geralmente a menos preocupante: o frio. Depois, na causa 2, a gente vai explorar o lado emocional, como o medo e a ansiedade. Aí, a gente entra na causa 3, que é a mais crítica: os tremores como um sinal de dor ou alguma doença. E para fechar com chave de ouro, um plano de ação, um guia prático para saber o que fazer. Vamos lá? Então, começando pelo começo, a causa mais frequente e, na maioria das vezes, a mais tranquila de resolver, o frio. É isso mesmo, igualzinho a nós, os cães tremem como uma resposta do corpo para se aquecer. A ciência por trás disso é até bem simples, mas é genial. Quando a temperatura do corpo do cachorro começa a cair, o cérebro manda um sinal direto para os músculos, tipo, hora de trabalhar. E aí começam esses espasmos que a gente chama de tremor. Essas contrações bem rápidas fazem o sangue circular com mais velocidade e esse movimento todo gera calor, ajudando a estabilizar a temperatura do corpo. É um mecanismo de sobrevivência incrível. Agora, um ponto super importante é que nem todo frio é o mesmo para todo cachorro. Existe o que a gente chama de resistência da raça. Pensa, é óbvio que um husky siberiano com aquela pelagem dupla aguenta muito mais frio que um chihuahua, né? Mas o que muita gente não se dá conta é da tal da resistência adquirida. Por exemplo, um pitbull é uma raça que deveria ser bem resistente, mas se ele for criado dentro de casa, sempre no ar-condicionado ou no quentinho do sofá, ele perde essa habilidade natural. Ou seja, o jeito que um cão é criado influencia diretamente na tolerância dele. E olha, esse exemplo que a fonte nos traz é perfeito. O tutor tem vários cães, inclusive pitbulls e pastores belgas, e eles nunca usam roupa. O único que precisa de um casaquinho, e só quando o frio aperta de verdade, abaixo dos 5 graus, é o Pinscher. Por que isso? Porque os outros cães foram se acostumando aos poucos com o ambiente e fortaleceram essa resistência. Isso ensina uma coisa bem importante. Expor o cão ao ambiente, com bom senso, claro, não é maldade. Pelo contrário, é uma forma de fortalecer o bicho. Beleza, vamos para a segunda grande categoria, as causas emocionais. Aqui o tremor não tem nada a ver com a temperatura lá fora, e sim com um estado de alerta interno, seja por medo, por estresse ou até por uma felicidade extrema. E a grande estrela aqui é uma substância chamada adrenalina. Quando o cachorro percebe algo assustador, tipo barulho de fogos de artifício, ou algo super excitante, como a chegada do tutor em casa, o sistema nervoso dele dispara uma descarga de adrenalina. Esse hormônio é basicamente o combustível da reação de luta ou fuga, aquele instinto de sobrevivência que prepara o corpo todo para agir na hora. O processo todo é muito rápido, questão de segundos. Primeiro, acontece o gatilho, um barulho, uma visita chegando, outro cachorro aparecendo. Logo em seguida vem o pico de adrenalina, que faz o coração acelerar e manda mais sangue para os músculos. E aí vem o tremor. Os músculos ficam ali contraídos, cheios de energia, preparando o corpo para uma ação, que talvez nem aconteça, seja para correr do perigo ou para pular de alegria. Certo, agora a gente entra na parte mais séria. Se já descartamos o frio e uma ansiedade passageira, precisamos pensar que o tremor pode ser um sinal de alerta para algo mais grave, pode ser dor ou alguma doença. Olha só, um tremor que não para ou que não tem uma causa óbvia pode ser sintoma de muita coisa. Pode ser desde uma dor na barriga, uma intoxicação por algo que ele comeu sem querer, até hipoglicemia, que é a queda de açúcar no sangue, super perigosa em cães pequenos. Também pode indicar problemas neurológicos. E existe até uma condição chamada síndrome do tremor idiopático, que é mais comum em raças como Maltês e Poodles. O ponto principal aqui é o seguinte: esse tipo de tremor não dá para ignorar. Ele exige, sem exceção, uma visita ao veterinário. E voltando rapidinho na ansiedade, é fundamental falar de um problema que está cada vez mais comum: a síndrome de ansiedade por separação. É quando o cachorro simplesmente não consegue lidar com a ausência do tutor. É um problema de saúde mental bem sério que, muitas vezes, sem querer, a gente acaba reforçando com o nosso próprio comportamento. O desenvolvimento dessa síndrome costuma seguir uma escadinha.
O primeiro sinal, às vezes, é bem sutil. O cão começa a lamber as patas ou outra parte do corpo sem parar, quase como um tique nervoso, para tentar aliviar o estresse. Conforme a ansiedade vai piorando, o tremor vira um sintoma bem mais claro. O cachorro começa a tremer só de perceber os sinais de que vai ficar sozinho, ou treme durante todo o tempo que o tutor está fora. O tremor, nesse caso, é um grito de socorro. No estágio mais grave, e que é bem chocante, a ansiedade é tão grande que leva à automutilação. O cachorro pode morder as próprias patas, arrancar o pelo e, em casos extremos, chegar a se ferir a ponto de expor o osso. Isso mostra o quanto essa síndrome é destrutiva e como é urgente procurar ajuda profissional para tratar. Ok, depois de entender todas as possíveis causas, a pergunta é: e agora? O que fazer na prática? Como avaliar a situação de um jeito lógico? Bom, aqui vai um guia, um passo a passo, para ajudar a decifrar o que o tremor está querendo dizer. O caminho é um processo de eliminação, bem simples. Passo 1, o ambiente. Dá uma olhada em volta. A temperatura justifica o tremor, o cachorro está molhado. Passo 2, a situação. Se não é frio, pense no contexto. Aconteceu alguma coisa que possa ter assustado ou deixado ele super animado, como um trovão ou a campainha? Passo 3, a frequência. Esse aqui é o ponto-chave. Foi um tremor que passou logo ou é uma coisa que está acontecendo o tempo todo, sem motivo aparente? Se for persistente, se vier com outros sintomas, tipo vômito ou moleza, ou se bater qualquer dúvida, a regra de ouro é sempre a mesma. Fale com o veterinário. É a coisa mais segura a se fazer. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Em vez de só olhar para o tremor como um problema a ser resolvido, que tal a gente enxergar como o que ele realmente é? Uma forma de comunicação. O tremor nos conta alguma coisa sobre o estado físico, emocional e sobre o ambiente do cão. Aprender a ler esses sinais não só nos torna tutores melhores, mas fortalece demais o nosso laço com eles. Observar e entender é sempre o primeiro passo para cuidar bem.